Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais um resumo pós-rodada aqui no nosso humilde canal, né? Onde eu vou fazer o resumo aí da 20ª rodada, a primeira do segundo turno do Brasileirão 2025. Nesse vídeo, falar um pouquinho dos confrontos, vou falar sobre os resultados, vou falar sobre a tabela, umas outras coisas também desta mais uma rodada de campeonato, né? Então, sem mais delongas, vamos lá então para o nosso resumo aqui no canal, né? Essa rodada que começou no sábado e terminou na segunda-feira, também conhecido como ontem, no momento que eu gravo este vídeo. Vamos lá então para o primeiro confronto da rodada, começando com os jogos de sábado. Começando então com Fluminense 2, Fortaleza 1. No jogo aí em que marca o Fábio, goleiro do Fluminense, igualando o recorde do lendário goleiro inglês Peter Shilton, de jogador com mais jogos na história do futebol, né? 1.390 jogos. Fábio, aos 44 anos, igualando o recorde e provavelmente vai superar em breve. E vai se tornar então o jogador com mais jogos na história do futebol, né? 1.390 jogos. E já em alto nível, tá? O Fábio, mesmo com 44 anos, segue atuando em alto nível. Impressionante, cara. Impressionante a longevidade do nosso queridíssimo Fábio. Injustiçado na seleção brasileira, diga-se de passagem. Mas enfim, plantão de resultado. O Fluminense abre 2-0 no jogo com gols de Germancano e Canóbio. O Fortaleza diminui com o gol do Breno Lopes, mas não adiantou. O Fluminense, com esse resultado, chega ao terceiro jogo de invencibilidade. O Fortaleza, por sua vez, sofre a segunda derrota seguida. Chega ao quarto jogo sem vencer e segue afundado na zona da degola. Vamos lá então para o próximo confronto então da rodada. Ceará 1, Bragantino 0. Com gol solitário, golaço aliás, diga-se de passagem, do Ailon. O Ceará, com esse resultado, volta a vencer no Campeonato Brasileiro. O Bragantino segue em queda livre, segue caindo cada vez mais. Chega ao sexta derrota seguida. É o time com mais sequência de derrotas, inclusive, na competição. E o sétimo jogo sem vitória. Realmente uma queda absurda do Bragantino nesses últimos jogos do campeonato. E sim, a última vitória do Bragantino segue sendo aquela contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns. Parabéns. Vamos lá então para o próximo confronto da rodada. Vitória 2, Juventude 2. O Vitória que abriu 2-0 no jogo com 2 gols de Renato Kaiser. O Vitória, no melhor estilo Fábio Carille, jogou para segurar o resultado, se defendeu, chamou o Juventude para atacar, né? Nessa de chamar o Juventude, deixar o Juventude gostar do jogo, né? Podemos dizer assim, o Juventude diminui com o Igor Formiga e no último lance do jogo, Nenê empata o jogo aos 40 e tantos anos para o Juventude, né? Impressionante, né, cara? Primeiro o Fábio, agora o Nenê. 280 anos. Os caras... Impressionante, mano. Impressionante a longevidade desses caras, mano. Incrível. Incrível um negócio desse. E eu não sei porquê, cara, mas aqui aparece Cipriano futebolista. Não entendi, Google. Enfim, né, dois jogadores expulsos nesse jogo, né? O Neriz do lado do Vitória e o Cipriano do lado do Juventude. Sei lá porque tá aparecendo esse Cipriano futebolista. Eu, hein? Mas vamos continuar, vai. Vamos continuar. Próximo jogo então da rodada. Sport 2, São Paulo 2. No jogo onde São Paulo foi a campo com o time reserva, visando o jogo do meio de semana da Libertadores contra o Atlético Nacional da Colômbia. O Sport chegou a abrir 2-0 no jogo com uma paçocada federal do Young, goleiro do São Paulo. Lucas Lima abriu o placar para o Sport. O Sport fez 2-0 com Derek Lacerda. Olha o D aqui, cabeção. Mas aí o São Paulo consegue arrancar um empate com Lucas Moura, testando firme de cabeça, e Mike, jovem da base do São Paulo. Salvo engano, me corrija aí, torcedor São Paulino, mas salvo engano, esse foi o primeiro gol do Mike como profissional do São Paulo. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, tá? Com esse resultado, então, o Sport chega ao quinto jogo de invencibilidade, mas segue
na lanterna do campeonato, né, cara? O Juventude, ó, as ideias. Meu Deus do céu, cara. O São Paulo, com esse resultado, não perde há 6 jogos no campeonato. Ele que vem de 5 vitórias seguidas. Agora empata, mas mantém a série de 6 jogos sem perder no campeonato. E de hoje, nossa, mano, agora a torcida do São Paulo vai querer matar mesmo, velho. Eu chamei o São Paulo de Juventude, cara. Sendo corintiano ainda por cima. Agora que a torcida do São Paulo vai querer me matar. Com certeza. Com certeza. Vamos lá então, né? Vamos tentar abafar. Vai, vamos então pro próximo jogo. Olha só que coincidência, cara. Corinthians 1, Bahia 2. Ai, ai. Fiz para o jogo desse confronto. Se você não viu, passa lá depois de terminar esse vídeo. Mas só para dar uma breve resumida. O Bahia abre o placar com 1 minuto de jogo. Aqui aparece 2 minutos, mas foi com 1 minuto e meio de jogo. Que eu coloquei com 1 minuto, mas foi 2 minutos, enfim. No começo do jogo, primeiro lance do jogo, gol do Bahia, Michel Araújo. Parabéns aos envolvidos. O Corinthians empata o jogo com o gol do Guinegão. Gol esse que, pasmem, tá aparecendo até aqui, ó. VAR demora mais de 8 minutos para analisar o gol do Corinthians. O gol de empate de Guinegão. 8 minutos. 8 minutos para revisar esse gol e confirmar o gol do Corinthians. Primeiro eles foram analisar o impedimento, que não teve. Depois foram analisar se o Guinegão atrapalha ou não o Ronaldo, o que claramente não aconteceu, porque eu fiz pós-jogo, cara. Fiz pós-jogo, depois vocês passaram depois pra ver, mas, cara, inacreditável, mano. O nível da arbitragem brasileira é surreal, cara. É surreal um negócio desse, cara. Surreal. 8 minutos. 8! Enfim, né? Hoje então nós fizemos um, né, cara? O Corinthians empata o jogo depois desses 8 minutos pra empatar o jogo, né, cara? Porém, 1 minuto depois, vai o seu Mateuzinho fazer esta arte aqui na grande área. Pra que isso, Mateuzinho? Na moral, cara. Mano, eu não vou dar piti aqui porque eu já dei o piti lá no meu canal, mas piti entre aspas, né? Porque passar depois, galera. Vocês vão ver o vídeo pra ver como foi o pós-jogo, mas caramba, Mateuzinho, pra que isso, cara? Pelo amor de Deus, velho. Na moral, cara. Na moral, velho. Mas enfim, acontece o pênalti para o Bahia. O William José converte a cobrança e com esse resultado, então, o Corinthians, olha só, cara. O Corinthians não vence há 5 jogos no campeonato. Não vence na Neoquímica Arena há 5 jogos. Essa que é simplesmente a pior sequência da história do Corinthians na Neoquímica Arena. A maior sequência de jogos sem vencer da história do Corinthians na Neoquímica Arena. Parabéns aos envolvidos. E o Bahia, por sua vez, chega ao 8º jogo sem derrota no campeonato e segue na parte de cima da tabela. E o Corinthians, vou falar um negócio a vocês aí. O Corinthians, eu falei isso nos últimos 2 pós-jogos contra a Juventude e esse contra o Bahia. Vou falar aqui de novo. O Corinthians está brincando com fogo nesse campeonato, tá? Só isso que eu falo. Só isso que eu falo, tá? Vamos lá então para o próximo jogo da rodada. Agora sim, termina os jogos de sábado. Vamos então para os jogos de domingo. Começando então com Atlético Mineiro 1, Grêmio 3. Um jogo que tiveram simplesmente 4 jogadores expulsos. 4 jogadores expulsos. 2 de cada lado. Coelho e Júnior Alonso pro Atlético. Carlos Vinícius e Douglas Moreira do Grêmio. 4 jogadores expulsos. 4! Surreal, cara. Surreal um negócio desse. Mas enfim, o Atlético abriu o placar com golaço, diga-se de passagem, do Gustavo Scarpa. Ainda no primeiro tempo, o Internacional empata com Edenilson, o rei do ex. Veio o segundo tempo e Balbuena, sim, ele mesmo, vira o jogo para o Grêmio. No finalzinho do jogo, o Grêmio faz o terceiro gol com o gol do Aravena. E com esse resultado, então, o Atlético chega então ao seu segundo jogo sem vencer na competição. O Grêmio, por sua vez, volta a vencer depois de 2 rodadas. E parece que aquele protesto, entre aspas, né, cara? Vamos dizer outra coisa. O Guarda da torcida do Grêmio
parece que surtiu efeito, né? Olha, eu fazendo uma comparação que não deveria, mas enfim, né? E vamos lá então, né, rapaziada? Não, na moral, mano. Vou até parar pra tomar uma água aqui, velho. Porque o próximo jogo da rodada é simplesmente surreal, cara. Pera aí, mano. Vou tomar uma água aqui e... Enfim. Na moral, mano. Eu tive que parar pra tomar uma água pra, né? Dar aquela refrescada, porque, mano... Dá uma olhada nisso aqui, velho. No próximo jogo da rodada. Santos 6. Santos 0. Vasco 6. Eu até embolei aqui, cara. Santos 0. Vasco 6. Não, isso aqui não é. Isso aqui não é erro do Doutor Estranho. Isso aqui não é edição. Isso aqui não é um teste. Isso aqui realmente aconteceu. E vou repetir de novo. Santos 6, Santos 0. Olha embolando de novo. Vasco 6. Mano, como assim 6-0 Vasco, cara? 6-0 Vasco! Mano, não tirando o mérito do Vasco, obviamente, méritozaço do Vasco, mas... Mano, 6-0, cara. 6-0 Vasco no Morumbi. Mano, que surreal, cara. Surreal um negócio desse, cara. 6-0 Vasco. Mano, inacreditável, mano. Inacreditável, cara. O jogo que começa com 18 minutos, Lucas Piton abre o placar para o Vasco, no lance onde... Ah não, esse aqui é o lance do Hugo Moura antes do jogo. Logo no começo do jogo, cara, teve esse lance aqui do Hugo Moura, que o Hugo Moura não foi expulso. E, cara, todo carinho do mundo, era pro Hugo Moura ter sido expulso, cara. Se isso aqui não é pra vermelho, eu sou uma geladeira Consul, tá ligado? Agora sim, falando então do lance do primeiro gol do Vasco. A reclamação do lado santista em relação a se essa bola saiu ou não. E, cara, por esse ângulo aqui, parece que ela saiu. Mas, cara, a base da bola, ela está fora. Mas também tem a linha imaginária da bola. Tem a circunferência, a linha imaginária da bola. Essa linha imaginária, essa aí poderia ter tido... Poderia ainda estar em jogo, sabe? E por conta dessa questão aí da circunferência, da linha imaginária da bola, acabou que o gol foi confirmado. Por essa imagem parece que a bola tá fora, mas... Enfim, cara, esse ângulo aqui não é totalmente conclusivo. E se tivesse um ângulo melhor, sabe, uma tecnologia melhor, talvez a gente teria uma conclusão melhor, sabe? Mas o gol foi confirmado, 1-0 então para o Vasco. Vem o segundo tempo e acontece a tratorada do Vasco, né, cara? O Santos começou o segundo tempo até com a bola na trave, uma chance perdida de forma inacreditável pelo Guilherme. Mas depois aí do Santos, acontece David, Felipe Coutinho, Ryan de pênalti, Coutinho de novo, um golaço de cavadinha inclusive, e Tietê. 6-0 Vasco. Deixa eu contar aqui, 16 minutos. 16 minutos, 5 gols do Vasco. Inacreditável, cara. Inacreditável. Mano, surreal, cara. Eu tô sem palavras, mano. Eu tô sem palavras pra descrever isso aqui, cara. Inacreditável. Inacreditável o que acontece lá no Morumbi, cara. Surreal, cara. Surreal. Mas vamos lá, né? Falar então do resultado. O Santos, com esta goleada surreal. O Vasco, por sua vez, volta a vencer no campeonato depois de 5 rodadas e... Rapaziada, é meio óbvio que eu vou falar agora, mas após esse chocolate que o Santos levou, para dizer o mínimo, do Vasco, Kleber Xavier foi demitido do comando técnico do Santos. Que era óbvio que ia acontecer, né? Afinal de contas, o cara já estava sendo pressionado, já estava sendo questionado, ele me toma um 6-0 do Vasco. É óbvio que ia acontecer, né, cara? Óbvio. Mas, tá aí, né? 13ª ou 14ª demissão, se eu não me engano, só nesse Brasileirão, cara. E é aquela coisa, né, cara? Segue a dança nas cadeiras dos técnicos
Norte ao Brasileiro. Segue, 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 segue. Vamos lá então, né, para o próximo confronto então da rodada, ainda sem acreditar, tá? Sem acreditar. Mas vamos lá para o próximo jogo da rodada, Internacional 1, Flamengo 3. No jogo onde o Internacional foi a campanha com o time reserva, né, cara? Visando aí o jogo da volta da Libertadores contra o Flamengo no mesmo Beira-Rio. Esse foi o segundo da série de 3 jogos entre Flamengo e Inter na temporada. Meio de semana ter jogo da Libertadores. Inclusive, cara, eu gostaria de pedir desculpa que eu não fiz o resumo de jogos de ida da Libertadores porque não rolou, cara. Eu tentei arrumar um tempo pra fazer esse resumo, mas acabou que infelizmente eu não tive esse tempo e não consegui, cara. Infelizmente eu não consegui fazer esse resumo. Eu peço mil perdões por não ter feito esse resumo da Libertadores e também da Sul-Americana, né, cara? Mas eu prometo, cara, que nessa semana eu vou fazer de tudo pra conseguir trazer esse resumo, sabe? Olha, fazendo promessa de. Enfim, né? Mas, falando então desse confronto internacional e Flamengo, o Flamengo abriu 3-0 no jogo, com 2 gols do Pedro e um gol de Gonçalo Plata. O Internacional diminuiu no último lance do jogo com Borré, mas acabou que não adiantou. O Internacional, com esse resultado, volta a ser derrotado, inclusive sua segunda derrota seguida como mandante no campeonato. O Flamengo, por sua vez, chega ao seu sexto jogo sem derrota e segue na liderança, permanece líder do campeonato. Vamos lá então para o próximo confronto da rodada. Botafogo 0, Palmeiras 1. Com gol solitário no finalzinho do primeiro tempo de Felipe Anderson, o Palmeiras, com esse resultado, chega ao seu sétimo jogo de invencibilidade e se aproxima do líder Flamengo na tabela de classificação. O Botafogo, por sua vez, sofre sua segunda derrota seguida, jogando como mandante nesse campeonato. O Botafogo que perdeu para o Cruzeiro, agora perdeu para o Palmeiras no Newton Santos e ainda segue no G6, apesar desse resultado aí do campeonato, né? E vamos lá então, né, para o último jogo da rodada. Aqui a gente termina os jogos então de domingo. Vamos então para o confronto de segunda-feira, o único jogo de segunda-feira. Aliás, Mirassol 1, Cruzeiro também 1. Um jogo que começa com Caio Jorge abrindo o placar logo com 5 minutos de jogo. Caio Jorge, artilheiro do campeonato, inclusive. Vem o segundo tempo, Mirassol empata o jogo com Negueba. E assim o jogo termina, né, cara? Com esse resultado, então, o Mirassol chega ao seu segundo jogo sem vencer no campeonato. Ele que perdeu para o Flamengo na rodada passada, agora empata com o Cruzeiro. Mas ainda assim, mantém a sua invencibilidade como mandante, segue invicto jogando em casa. Nesse campeonato, o Cruzeiro, por sua vez, não vence 2 rodadas nesse campeonato. Ele que na rodada passada, ele que perdeu para o Santos na rodada passada, agora empata com o Mirassol fora de casa. Mas com esse resultado também, né, o Cruzeiro perde a vice-liderança do campeonato, mas ainda segue no G4. E assim a gente termina então os confrontos dessa rodada. Vamos então para a tabela de classificação desta 20ª rodada. Vale ressaltar, temos times com 20 jogos completos, temos times ainda com um jogo a menos, 2 jogos a menos, um jogo a menos, para falar a verdade, né? Mas, vamos lá, né? Falando então da tabela, temos o Flamengo, líder do campeonato, com 43 pontos e um jogo a menos. O Palmeiras, segundo colocado, com 39 pontos e 2 jogos a menos. O Cruzeiro, terceiro colocado, com 38 pontos. Bahia, completando o G4, com 33 pontos e 2 jogos a menos. Fechando então o G6, temos o Botafogo, quinto colocado, com 29 pontos, 2 jogos a menos. E o Mirassol, sexto colocado, com 29 pontos, 2 jogos a menos. Segue o Mirassol. Continuando então a tabela, nós temos o São Paulo, sétimo colocado com 29 pontos. O Fluminense, oitavo colocado com 27 pontos, 2 jogos a menos. Bragantino, em queda livre, nono colocado com 27 pontos. O Ceará, décimo colocado com 25 pontos, 1 jogo a menos. Indo agora para a segunda metade da tabela, temos o Galo, décimo primeiro colocado com 24 pontos, 2 jogos a menos para o Atlético Mineiro. Internacional, 12º colocado com 24 pontos, 1 jogo a menos. Grêmio, 13º, perdão,
com 23 pontos e o jogo a menos. Agora sim, em 14º, o Corinthians. Abre o olho, Corinthians. 14º colocado com 22 pontos. O Santos, 15º com 21, um jogo a menos. O Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento, 16º colocado com 19 pontos e 2 jogos a menos. Na zona de rebaixamento, Vitória, 17º com 19 pontos. Juventude, 18º. Fortaleza em 19º, ambos com 15 pontos. O Juventude com 2 jogos a menos, o Fortaleza com 1 jogo a menos. Na 20ª e última colocação, o Sport com 10 pontos e 2 jogos a menos. E assim a gente termina então nosso resumo da rodada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera consumir meu conteúdo. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto, é nóis!